Olá, semana está terminando e é hora de ler para vocês meu artigo que sai em mais de 30 jornais no meio da semana. Ler com comentários nas entrelinhas. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Nativos Inquietos. Há uma expressão dos tempos coloniais, né, referindo-se a colônias europeias na Ásia, na África. As notícias, olha, os nativos estão inquietos. Né? Fica sinal assim de levante popular, não gostando muito das coisas, murmúrios, burburinho, quebra-quebra aqui e ali. Né? Eu me inspirei nesse chavão para fazer o título de Nativos Inquietos. Há muita gente inquieta no Brasil. Mais inquieta ainda depois de concretizada a ameaça de nomear Guilherme Boulos ministro. Ele, inclusive, viajou com Lula para o leste da Ásia para mostrar. Lula quer Boulos para as periferias, a campanha nas periferias. Lula mesmo já disse, constatou, que na medida em que a pessoa vai melhorando de vida, deixa de votar no PT. Então tem que manter as pessoas votando no PT, né? Sem melhorar de vida, dependentes do gás, da eletricidade, do Bolsa Família, mas se melhorar de vida, deixa o PT. Né? É incrível, né? O investimento na pobreza. A pobreza que rende poder eleitoral. Ninguém consegue responder como será o dia de amanhã, no país em que até o passado é imprevisível, frase do então ministro da Fazenda Pedro Malan. Vai do rés do chão ao Supremo. Agricultores gravam chorando o mamão maduro que atiram ao chão, a manga madura que não vende, o arroz despejado diante do Banco do Brasil. No Supremo, consomem copos e copos d'água para molhar a garganta em faces umedecidas de lágrimas, com emoções que chegam a bate-boca entre Gilmar e Fux. O último a chorar foi Toffoli. Estava com os olhos inchados de tanto chorar numa homenagem que fizeram a ele por completar 16 anos de Supremo. Eu nunca tinha visto. Cada ano cumprimenta cada um dos 11 ministros. Ou é o espírito de corpo que está precisando ser vitaminado? O pessoal está muito preocupado. Bom, a inquietação também se revela no Palácio do Planalto, depois de Lula ter ouvido o relato de seu ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, contando o que lhe disse Marco Rubio na reunião a sós em Washington. A reação química se desfez em fumaça no dia seguinte ao relato de Vieira. Lula reagiu, vestiu a camisa vermelha numa plateia em São Bernardo do Campo e disse: nunca mais um presidente ousa falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. O que a química produziu foi espuma de raiva. Continuou lá na Indonésia, em que ele disse que o comércio entre Brasil e Indonésia vai ser feito com a moeda local, que ele quer que seja feito com moeda local, e não com o dólar. No rés do chão, ou seja, lá embaixo, a inquietação ultrapassa as lágrimas e a raiva. 25 agricultores gaúchos renunciaram à vida, desesperados pelas dívidas impagáveis do plantar
e colher. No alto da Torre de Marfim, o ministro Barroso tampouco aguentou e desertou. Antes disso, ele deu um voto favorável ao aborto, se juntou a Rosa Weber. Tem 2 favoráveis ao aborto, como pediu o PSOL. Por que o PSOL pediu para o governo? Por que o PSOL não faz um projeto lá na Câmara e no Senado, que é o lugar de fazer leis, de legislar sobre a vida? Não sei se vão conseguir, porque cláusula pétrea da Constituição, no artigo 5º, caput, o primeiro direito é o direito à vida, que não é relativo. E o Código Civil completa no seu 2º artigo sobre os direitos do nascituro, que vão desde a fecundação. Os nativos estão inquietos. Talvez inquietos e devessem começar se perguntando em quem votaram. Porque a inquietação é consequência do voto. Outros, do alto, como o ministro Barroso, que ainda quer ir para um retiro fazer meditação, poderiam analisar-se. Conhece-te a ti mesmo. E perguntar o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo, por que eu estou inquieto pelas coisas que eu tenho feito. No Supremo, os 8 que já não podem entrar nos Estados Unidos sentiram o amargor do arbítrio. Só que no visto cancelado é um arbítrio administrativo, parte da vontade legal e legítima da autoridade de um país. O que é diferente do outro arbítrio, do arbítrio do judiciário. É um arbítrio que é inadmissível dentro do devido processo legal, em que um juiz deve ser neutro, isento, tem que ser o juiz natural e não pode ter iniciativa de abrir um processo. Quem faz isso é o delegado ou o promotor. Bom, a sanção, o corte de visto, veio de um país cujas leis são um modelo de democracia, de direitos humanos, de liberdade de expressão. Aqui temos tudo isso numa Constituição. Tem todos esses princípios e a Constituição é suficientemente minuciosa para evitar interpretações que se oponham ao que está escrito. Nós temos uma Constituição que pode ser seguida ao pé da letra. Não precisa de interpretações. Por isso ela é tão prolixa. Na verdade, os nativos estão à beira de um ataque de nervos. O presidente da República diz na cara do presidente da Câmara que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível que tem agora. Eu nunca ouvi algo assim publicamente na cara do presidente do outro poder. Aqui em Brasília eu nunca ouvi isso, né? E Hugo Mota apenas ouviu, passivo e inquieto. O Legislativo ensaia reações, como aprovar urgência para o projeto de anistia, mas a urgência foi em 17 de setembro. Urgência em 17 de setembro, né? Se fosse uma compra com entrega urgente, o comprador já estaria procurando a delegacia do consumidor, né? Parece que estamos todos nos enganando. Fingimos acreditar quando recebemos deslavadas mentiras, repetidas pela mídia. Declarações mentirosas ganham verniz que lhes dá reflexo, mas nunca se transformam em verdade.
Testemunhamos condenações que não se baseiam em fatos, se baseiam em ficções. Mas pelo menos sabemos disso. Os que nos mentem talvez não queiram sequer pensar que sabemos que mentem. Mas nos enganam e vamos engolindo sapos e pagando impostos para sustentar um Estado que não nos retribui com bons serviços públicos. Aliás, deveriam ser excelentes serviços públicos, guardando relação com o tamanho dos impostos. E, ao testemunhar tudo isso, vamos ficando inquietos como eles. O resultado é um país inquieto que tinha tudo para deitar tranquilo neste berço esplêndido. De Brasília, Alexandre Garcia.